Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa reposição de aula, o princípio de Waldorf. Nós estamos aqui para repor essa lição. Antes de mais nada, recadinhos importantes, tá? Toda vez que nós vamos repor uma lição, é muito importante que você tenha feito a lição, estudado a lição, que você chegue aqui com isso em mente, que nós não vamos fazer a lição, nós vamos apenas repor. Ok? Deixa eu só arrumar a câmera aqui, acho que tá dando pra me ver certinho, né? Então vamos lá, hoje nós vamos falar sobre o princípio de Waldorf. Antes de mais nada, eu quero orar com você, fazer uma oração aqui rápida, para que o Espírito Santo de Deus verdadeiramente fale aos nossos corações. Senhor Deus, Pai querido, obrigado, Pai, por essa tecnologia, obrigado por nos permitir estarmos mesmo longe e distantes, refletindo sobre a Tua palavra em um só Espírito. Pai, nós pedimos que o Senhor fale conosco e ministre aos nossos corações essa lição. Que Teu nome seja glorificado, exaltado, não apenas com os nossos lábios, mas que possamos viver os princípios do Senhor nos nossos relacionamentos. Nós reconhecemos que precisamos de Ti e pedimos, fale conosco, Pai. Nós oramos agradecidos em Cristo Jesus. Amém. Bom, então vamos lá para a nossa reposição de aula. Nós tínhamos uma tarefinha, né? Mas a tarefa como não dá para compartilhar, não tem o que eu corrigir aqui. Então nós já vamos direto para o assunto, tá? Mais uma vez lembrando que isso aqui é uma reposição, não vai ser igual na aula, porque eu interagindo sozinha, né? Mas a gente vai tentar de qualquer forma ali não ficar sem conteúdo, pensando e meditando de uma forma um pouco mais profunda. Então vamos para o nosso princípio. O que essa lição ela vai dizer para nós? Ela vai dizer assim, ó, o segredo para alcançar o ápice, ou seja, a parte mais alta de um relacionamento é servir, né, dos relacionamentos humanos, é servir o outro de maneira profusa, profunda, né, de maneira liberal e sacrificial, ou seja, sem medida. Você simplesmente servir o outro naquilo que ele precisar, de maneira sacrificial. Então nós vamos falar sobre um líder que se sacrifica, e isso marca profundamente aqueles que recebem esse ato de amor, que vai dizer assim, ó, quando líderes fazem isso, eles se tornam inesquecíveis, né? E eles ganham o respeito dos outros. As pessoas têm a expectativa de que os líderes as atendam bem, até mesmo as sirva. Mas quando ele faz isso de maneira sacrificial, né, elas se surpreendem. Então vou estar escrito assim, ó, as pessoas têm expectativa de que o líder as atenda bem, mas se surpreendem quando eles sacrificam para servi-las. Então a lição como um todo vai falar sobre nós sermos líderes que nos sacrificamos, que vamos além do esperado, além do mínimo, além do básico para servir as pessoas. Deixa eu tomar um café. E normalmente esse sacrifício ele está relacionado à necessidade da pessoa. Não é uma coisa aleatória, é importante que a gente entenda isso. Então ele vai trazer a história desse rapaz que trabalhava no hotel e que dá o quarto, né, para que duas pessoas durmam ali no quarto dele. Ele não precisava fazer isso, mas ele tem empatia por estar chovendo e por muitas coisas, e isso marca profundamente aquele casal. E aí tem uma pergunta interessante que vai dizer assim, ó, em sua vida, quem foi a pessoa que mais te serviu? Porque às vezes nós temos a mentalidade de que aquela pessoa que está nos servindo, de que quando vamos servir as pessoas, nós vamos estar nos rebaixando, né? Mas a palavra de Deus nos ensina que não é assim no reino dos céus. E isso é uma verdade absoluta. Por quê? Porque a própria lição reflete e fala da mãe. E na minha vida, com certeza, a pessoa que mais me serviu foi minha mãezinha maravilhosa, né? Ela com certeza é o meu exemplo de ápice de servidão e de amor sacrificial, é a minha mãe. As mães, de uma forma geral, elas são, porque as mães normalmente passam a noite em claro, cuidam dos seus filhos, abrem mão às vezes de si para os filhos. Então as mães, elas são com certeza um grande exemplo disso, né? E isso nos mostra que servir faz com que a gente ganhe respeito e admiração, e não que a gente é colocado de uma maneira inferior ou que vão olhar para nós com isso, tá? Eu não sei se talvez por conta de estudarmos na história, a questão da escravatura, isso fique na nossa cabeça, mas infelizmente ainda muitas pessoas pensam que se sacrificar, servir as pessoas vai trazer algum tipo de inferioridade, mas isso é uma mentira, ok? Então vamos lá.
Aqui vai falar caminhos para o poder, né? Então, como é que a gente vai ter essa influência, como é que a gente pode manifestar poder para as pessoas de forma correta? E aí ele vai começar das formas erradas para as formas corretas. Erradas no sentido de que não é o melhor, não é a melhor opção. Então ele vai falar da força, ele vai falar da manipulação, ele vai falar da ameaça, aí ele chega no meio termo, que são as trocas, né? E aí a gente começa com a persuasão, a motivação e a honra. As 3 primeiras a gente vai dizer que são as corretas, de certa forma, de nós estarmos usando. Ou melhor, seria que a gente deveria buscar fazer, né? Que as pessoas agissem por honra, por motivação ou por persuasão. E aí talvez por troca, né? De preferência jamais por ameaça, manipulação ou força, tá bom? Então a gente vai ter que pensar aí como nós temos agido. Normalmente na aula a gente tira dúvidas se alguém não entendeu alguma dessas questões. Mas aqui na lição explica, e nada como na prática avaliarmos a nossa vida para a gente entender qual a gente tem feito e qual seria, qual a gente precisa parar de fazer, certo? Com os filhos, com os maridos, com as pessoas do nosso trabalho, com os nossos liderados, tá? Seria interessante você parar e pontuar todos. Se você não sabe, comece a observar. Qual é o tom de voz, se eu tenho que ameaçar, se eu tenho que falar, se eu tenho que isso, né? Se é sempre na base da troca, se fizer isso, ganha isso, se não fizer não sei o quê. Como que as pessoas têm se comportado diante do nosso quando a gente manda em alguém, né? Como é que a gente manda? Né? Como é que as pessoas fazem o que a gente quer? Então seria nesse sentido, ok? Nós temos os nossos filmes, eu vou ler aqui para vocês, mas eu vou colocar o link aqui na descrição, porque se eu passar o filme aqui, vai dar direitos autorais e normalmente eu perco toda a aula. Então se eu tiver que perder, eu vou perder só o filme, tá bom? Vai ser Escritores da Liberdade, vai dizer assim, os alunos ficam alarmados quando tomam conhecimento de que a professora Henri Gruel não estará com eles no próximo período letivo. Ela conquistou a confiança e o carinho dos alunos, pois sempre fez mais do que esperado por eles e para eles. Henri, que é a senhora Gruel, tinha o desejo sincero de mostrar aos estudantes o valor e a importância deles, e ela surpreendeu a todos pelos sacrifícios que fez. A cena é só mostrando eles chateados por entender que talvez ela não fique com eles no próximo semestre, porque a gente já assistiu um pedaço desse filme. Essa professora realmente ela se entrega pelos alunos, ela realmente se importa, então eles demonstram carinho por ela, eles demonstram querer estar com ela por conta disso, ok? E aí eu não vou passar aqui, mas o link tá aqui, filme 1, tá? Vai ser este filme. Deixa eu só passar aqui. Ok, vamos passar. Bom, Forrest Gump, né? É uma cena do filme Forrest Gump, aonde Forrest Gump está servindo na guerra do Vietnã e ele está sob um ataque. Ele segue o conselho do Tenente Dan e corre para se esconder. Porém, uma vez que ele está seguro, Gump percebe que deve voltar e salvar o seu amigo Bubba. Durante sua jornada para encontrar Bubba, ele vê outros soldados feridos do seu pelotão, que também estão lesionados, e por isso ele passa a buscar cada um deles e levar para um lugar seguro. Por último, Forrest carrega Bubba salvando todos os homens. Isso exemplifica o princípio de Waldorf, onde Gump fez muito além do que se esperava dele, tá bom? Então ele não precisava fazer isso, ele podia só conservar a sua vida, mas ele decide salvar os seus companheiros de batalha, tá? Demonstrando ali o princípio de Waldorf. Vai estar aqui como filme 2. Deixa eu só passar aqui. Bom, por último, não menos importante, temos filmes Carros. Esse filme não vai ter uma explicação, porque fui eu que escolhi ele estar aqui, mas pra mim, esse filme é maravilhoso. Assistam o filme Carros. A cena que nós vamos ver é a cena final, aonde ali o Relâmpago McQueen, ele deixa de ganhar a corrida para levar, né, o companheiro ali até a linha de chegada. E por que ele faz isso? Ele se sacrifica, ele sacrifica o campeonato, porque ele entendeu que aquilo era apenas uma taça vazia, de que a nossa essência, o nosso caráter, o que somos feito é muito mais importante do que uma simples conquista, porque as conquistas, os troféus, eles passam, mas essa essência, esse sacrifício, ele fica marcado pro resto da vida. E aí dá pra ver de uma forma bem imediatista a reação do estádio ali, né? Vendo, ou do octógono, eu não sei exatamente o que seria, né? Acho que é um octógono, eu não sei de corrida o nome, mas enfim, a reação das pessoas, porque ali não importa quem ganhou,
importa que um sacrifício foi feito. E aí eles falam, isso é corrida de verdade, isso é o que nós queremos das pessoas. Então ele surpreende a todos e marca a todos por ele ter se sacrificado. Então é esse tipo de reação que nós vamos causar nas pessoas, ok? Filme 3 na descrição aqui do vídeo. Deixa eu passar aqui para não termos problemas. Vamos para o nosso avançando. Vocês não têm na apostila de vocês, mas eu vou ler aqui e eu espero que vocês consigam acompanhar o que eu vou ler, tá bom? Vamos lá. Ele vai trazer um relato aqui, ó. Algumas vezes, o problema é que amamos a ideia de serviço sacrificial. Então ele vai dizer que há um problema nisso. Um passo ousado em que fazemos algum sacrifício glamouroso com o propósito de resgatar ou servir alguém. A autonegação radical proporciona a sensação de aventura. De fato, se abandonarmos tudo, poderemos até receber a oportunidade de um martírio glorioso. Porém, na maioria dos casos, precisamos apenas do serviço simples que oferecemos anonimamente para provocar impacto. O serviço costuma relegar-nos ao mundano, ao comum e ao trivial. Sim, seria ótimo se você doasse R$1 milhão. Mas enquanto há 50 centavos aqui e R$1 ali? É triste, mas preferimos o glamour de doar uma grande quantia de dinheiro por causa do que isso faz ao nosso ego. Acredito que a maioria dos servos que verdadeiramente fazem a diferença são aqueles que nunca atraem a atenção para si. Então, uma pausa aqui, porque depois tem uma continuação, só para a gente entender. Ele vai estar dizendo que existe um perigo e uma ameaça, um problema, em que muitas vezes nós amamos essa ideia de serviço radical, de sacrifício, porque isso alimenta o nosso ego, isso nos faz sentir bem, né? Eu fui lá, passei o dia servindo, né? Eu comprei doei tal coisa, uma coisa grandiosa. Mas ele vai falar que o que de fato faz a diferença são as pequenas coisas. É R$1 aqui, 50 centavos ali, então vamos trazer para nossa realidade. É 1 litro de leite, é uma carona, é levar no médico, é buscar de tal lugar, é orar, é ouvir. São os pequenos sacrifícios que de fato fazem a diferença e transformam. Porque eles se tornam hábitos na nossa vida. Mas, muitas vezes, por ser pequeno, eles não alimentam o nosso ego. Porque é uma coisa simples, que está ao nosso alcance. Então, ele diz que muitas vezes a gente quer o glamour e que a gente tem que tomar cuidado, porque a maioria que, ele vai dizer assim, os servos que verdadeiramente fazem a diferença são aqueles que não atraem atenção para si. As pessoas não atraem atenção com aquilo que elas fazem. Elas simplesmente vão fazendo. Isso é uma realidade no caso das mães, né? Se a gente usar como exemplo. E aí ele vai trazer um exemplo aqui de um sacrifício que nem é algo assim tão relevante, mas que com certeza marcou a vida daquela mulher, porque nós descobrimos essa história, então essa história foi contada para outras pessoas. Que vai dizer assim, ó. Conheço um ótimo exemplo. Uma mulher visitou o parque da Disney em Orlando, na Flórida. Quando ela saiu do hotel, o Polynesia Resort, o funcionário perguntou como tinha sido a viagem. Ela respondeu que tinha sido excelente, mas que ela havia perdido a câmera durante o luau da Polinésia. Ela então comentou como estava chateada porque tinha tirado fotos de alguns artistas que haviam se apresentado no show. O funcionário entendeu o quanto o show apresentado durante o jantar significava para aquela mulher. Naquele momento ele expressou o quanto lamentava e pediu seu endereço de e-mail. Depois que ela partiu, ele decidiu fazer alguma coisa. Ele foi ao luau havaiano naquela noite e tirou foto de todos os artistas. Em seguida pediu que cada um autografasse a sua foto. Mais tarde andou no meio da multidão e tirou outras fotos do parque temático. Então enviou tudo à mulher por e-mail. Além do mais, ele fez tudo isso no seu tempo de folga. Este é o princípio de Waldorf, um serviço simples, porém sacrificial, que generosamente supra necessidades ou o desejo de outras pessoas. Então ele vai resumir o princípio trazendo esse exemplo do rapaz que sacrificou a sua folga só para tirar fotos. Era uma coisa que não tinha profundidade no sentido de sentimental ou emergencial, mas para aquela mulher era importante. E ele decide fazer porque para ela era importante, né? Não era uma coisa socialmente importante, mas para aquela mulher era. E ele faz, ele se sacrifica a sua folga ali e
né, para saciar esse desejo. Às vezes vai ser uma necessidade, normalmente nós focamos, né, em saciar as necessidades, mas os desejos também, as coisas simples também podem ser satisfeitas, e isso representará também um princípio de Waldorf, certo? Então vamos lá. Pergunta: por que a maioria das pessoas perde oportunidades como essa? E o que pode nos ajudar a identificar circunstâncias adequadas para servir? São perguntas interessantes que nós vamos ter que responder sozinho, mas só para a gente entender um pouco. Muitas vezes por não prestar atenção ou não estarmos interessados de fato no que as outras pessoas querem ou precisam, é que nós deixamos passar, acredito eu. Então termos esse olhar atencioso e essa preocupação em servir as pessoas vai fazer com que os nossos olhos aumentem, ser sensível aos outros. E o que nos faz, às vezes, não identificar as oportunidades adequadas também é essa falta de sensibilidade, tá? Existem momentos em que não é adequado servir. Existem momentos em que a gente vai precisar dizer não e que a gente não vai poder ajudar, que a gente não vai poder fazer os desejos do coração daquelas pessoas. Mas existem momentos em que isso é oportuno, né? E aí a gente vai precisar identificar isso como líder, ter sabedoria de quando é o momento de estar fazendo um desejo ou ajudando em alguma necessidade, ok? Vai dizer assim, ó, algumas afirmações para a gente carregar conosco. O coração de um servo deve incluir tanto o sacrifício quanto a generosidade. Então, como servos, como líderes, né, que somos servidores influentes, a gente deve ter tanto no nosso coração de ser desprendido para servir as pessoas com generosidade. E a atitude de servir os outros, na verdade, ajuda a adquirir influência sobre as pessoas e as motiva a servir. Então, como líder, uma forma de manter o time, a equipe, os liderados motivados é sacrificando por eles, né? Isso vai aumentar a nossa influência. Um líder que abre mão de si, ele sempre vai ter mais influência do que qualquer outro líder. E isso é visível e você pode parar e reparar nas suas lideranças e perceber o quanto isso é real, tá? E aí nós temos o Consultando a Bíblia, onde nós temos ali o versículo, né? Vocês não sabem que dentre os governadores, e aí Deus vai falar que no reino dos céus é diferente do reino da terra, né? Maior é o que serve, né? E ele mesmo não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amo esse versículo. Ele vai dizer para nós pensar algumas coisas de forma bem pessoal, então não adianta muito eu ficar respondendo aqui, mas é bem interessante, tá? Agora, a tarefa é bem interessante, onde a gente pode ter um ato ali de sacrifício, a gente pode reparar nas necessidades das pessoas que estão ao nosso derredor e ajudar elas, tá? Então, esteja atento a isso e coloque essa tarefa, né? Seja com os filhos dentro de casa, seja com um colega de trabalho, né? Seja onde for, você pode fazer além, né? Além de arrumar o quarto, lave o banheiro, né? Além de arrumar o quarto, compre um chocolate, né? Além de simplesmente, não sei, né? Faça além, tá? E se você às vezes não tiver como fazer além para alguém, só mandar mensagem que a gente ajuda você a cumprir essa tarefa aí. Existem muitas formas de ajudar, tá bom? Deus abençoe você. Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa. É isso aí, tá? Finalizando nossa lição, bem rapidinho, tá? Se você assistiu a lição direto, não deixe de assistir os filmes. Mas mais importante do que tudo, não deixe de refletir nesse assunto. Medita bastante ali nas perguntas, nas respostas. É uma reposição diferente. A gente não consegue suprir nada como estar presencial, mas eu espero que o Espírito Santo de Deus possa ter ministrado ao seu coração sobre essa lição e que a partir de hoje nós possamos mesmo não ser apenas líderes que servem, mas líderes que servem de maneira profusa e sacrificial. Deus abençoe você e eu vejo você na próxima aula.